Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 23 de junho, sexta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Estamos aí terminando a nossa semana e foi uma semana recheada da Palavra de Deus, daquilo que o Senhor veio falar ao nosso coração. Estamos chegando aí no nosso final de semana, né? Final de semana rico de graças, mas sobretudo cada um de nós somos chamados a viver bem esse finalzinho de mês, né? Hoje é dia 23, então o tempo tem passado muito rápido. E amanhã é São João, né? Festa da Natividade. Então curti também esse final de semana um São João, celebrando não só São João como esse santo, mas também a festa, né? Nada melhor do que vivermos esse período tão bom que é a igreja, mas também que a sociedade nos convida a viver esse tempo festivo, reúne a sua família para viver essa graça. Mas hoje ainda é dia 23 e a nossa primeira leitura é da Carta de São Paulo aos Coríntios. Visto que muitos se gloriam de seus títulos humanos, também eu me gloriarei. Aquilo que os outros ousam apresentar, falo como insensato. Ouso também eu. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Como insensato digo, muito mais eu. Muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões, infinitamente mais pelos açoites. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. Dos judeus recebi 5 vezes os 40 golpes menos um. 3 vezes fui flagelado, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Passei um dia e uma noite em alto mar. Fiz numerosas viagens, sofri perigos nos rios, perigos por parte dos ladrões, perigos por parte dos meus irmãos de estripe, perigos por parte dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos por parte dos falsos irmãos. Mas ainda, fadigas e duros trabalhos, numerosas vigílias, fome e sede, múltiplos jejuns, frio e nudez. E isto sem contar o mais, a minha preocupação cotidiana, a solitude que tenho por todas as igrejas. Quem fraqueja, sem que eu também me sinta fraco? Quem cai, sem que eu também fique febril? Se é preciso gloriar-se de minha fraqueza, é que me gloriarei. Quando a gente escuta essa leitura de São Paulo, a gente se pergunta como é que ele sobreviveu, né? Porque tantos flagelos, açoite, perigos, e a gente fala assim, meu Deus, realmente São Paulo tinha um projeto de Deus, uma eleição, porque diante de tudo isso, quando você lê essa leitura, você fala, sobrou alguma coisa? E a gente vê que São Paulo foi esse homem que, apesar das perseguições, ele não desistiu de evangelizar. E é bonito porque ele vai dizer, tudo isso ele sofreu por amor a Cristo, tudo isso ele sofreu para que continuasse levando a palavra de Deus e a evangelização. E é interessante porque ele diz, eu vou me gloriar das minhas fraquezas, porque a fraqueza de São Paulo levou ele a uma conversão. A fraqueza de São Paulo tornou ele um testemunho verdadeiro do Cristo, daquilo que ele pôde experimentar, né, do que o Cristo fez na sua alma e ele pôde realizar. E olha que São Paulo, fazendo uma memória, né, ainda quando era Saulo, ele era um perseguidor da igreja, e uma vez que ele se converte e se decide que ele deixa de ser perseguidor, vai ser um pregador, mas para isso ele passou por provações. E muitos de nós, nesse caminho de evangelização, vamos passar por dificuldades e provações. Mas aqui São Paulo deixa um testemunho. Apesar de toda a provação, apesar de tudo que ele viveu, ele não desistiu. E ele termina a primeira leitura dizendo, se é preciso gloriar-se de minha fraqueza, é que me gloriarei. Então, é interessante perceber que ele vai dizer, mesmo na fraqueza, eu vou me gloriar, porque o Senhor está comigo, né? O Senhor conduz. Não são glórias humanas, mas é a glória do poder de Deus, da ação de Deus, que deu a ele toda a força de continuar, mesmo sofrendo perigos, mesmo sendo açoitado, mesmo passando fome, nudez e tudo que ele vai relatar. Então, pensamos essa força, essa virilidade de São Paulo e essa coragem de continuar na evangelização. O salmo de hoje é o Salmo 33. Vou bendizer ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu me glorio do Senhor, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Procurai o Senhor, e ele me atendeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e estarei radiante. Vosso rosto não ficará envergonhado.
Esse pobre gritou ao Senhor, e o Senhor o ouviu, salvando de suas angústias todas. Então, este salmo, o salmista vai nos recordar, primeiro, a importância de brotar dos nossos lábios o louvor e a gratidão. E ele vai dizer, bendizer ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Então, o convite de hoje é louvar ao Senhor permanentemente, que dos nossos lábios não saia a murmuração, mas saia o louvor, que dos nossos lábios brote a gratidão e a ação de graças. E depois ele vai dizer, é um salmo de súplica, ele vai nos ensinar e vai mostrar que aquele que procura o Senhor atende. Versículo 5, procurei o Senhor, ele me atendeu, e de todos os temores Deus me livrou. Então, essa é a confiança do salmista em Deus, que atende o grito do nosso coração, atende a nossa súplica e nos livra daquilo que nós vivemos. E por último, ele termina dizendo, o Senhor libertou e salvou de todas as suas angústias. Então, se você se encontra angustiado, você precisa rezar com esse salmo e pedir ao Senhor que Ele venha tirar toda a angústia do seu coração e que você possa renovar a sua confiança e a sua esperança nele. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Disse Jesus aos seus discípulos, não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que é em ti são as trevas, quão grandes serão as trevas. Então, a gente vê no evangelho de hoje, o Senhor que vai nos exortar a dizer, não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho corroem. Ou seja, o Senhor vai nos dizer de que vale ajuntar tesouros materiais, se a gente sabe que não é isso que o Senhor quer. O que o Senhor quer de cada um de nós, no nosso coração, é que nós ajuntemos tesouros no céu. E a palavra vai dizer, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. E qual é o maior tesouro que nós temos? É a nossa fé. O maior tesouro que nós podemos receber de Deus é o nosso amor por Ele. E quando nós amamos o Senhor e temos a fé, está o nosso coração, o nosso desejo de ser fiel ao Senhor, de o segui-lo. E depois o Evangelho vai dizer, a lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Então, peçamos ao Senhor a graça de uma iluminação e de uma purificação do nosso olhar, dos nossos olhos. Que os nossos olhos e o nosso olhar, de fato, seja esse que não só ilumine o nosso corpo, mas seja em canal da graça, que seja em canal de evangelização, que seja em testemunho da graça de Deus no meio de nós. E hoje a igreja nos oferece também no ofício das leituras, como leitura patrística, o Tratado sobre a Oração do Senhor de São Cipriano Bispo, que traz o tema Nós, filhos de Deus, permaneçamos na paz de Deus. Cristo acrescentou claramente uma lei que nos obriga a determinada condição, que peçamos a remissão das dívidas, se nós mesmos perdoamos aos nossos devedores, sabendo que não podemos alcançar o perdão pedido a não ser que façamos o mesmo em relação aos que nos ofendem. Por esta razão, diz em outro lugar, com a mesma medida com que medirdes, sereis medido. E aquele servo que, perdoado de toda a dívida por seu senhor, mas não quis perdoar o companheiro, foi lançado ao cárcere, por não ter querido ser indulgente com o companheiro. Perdeu a indulgência com que fora tratada por seu senhor. Cristo propõe o perdão com preceito mais forte e censura ainda mais vigorosa. Quando fordes orar, perdoai sem terdes algo contra outro, para que vosso Pai que estás nos céus vos perdoe os pecados. Se, porém, não perdoardes, também vossos pecados que estás nos céus não vos perdoará os pecados. Não te restará a menor desculpa no dia do juízo, quando serás julgado de acordo com a tua própria sentença, e o que tiveres feito, o mesmo sofrerás. Então, a leitura patrística de hoje vai nos lembrar da importância do perdão, mas, sobretudo, aquilo que nós damos é o que nós recebemos. Então, por isso que o tema diz, Nós, filhos de Deus, permaneçamos na paz de Deus, porque é isso que nós devemos comunicar, a paz.
a paz, o amor, o perdão. Sobretudo, o perdão que o Senhor nos dá, ele deve ser comunicado àqueles que estão à nossa volta. Então, neste dia, nessa sexta-feira, essa graça que eu quero pedir para cada um de nós, um coração que ama, que perdoa, mas um coração que semeia, sobretudo, o amor e a caridade. Tenhamos uma bela sexta-feira e que Deus os abençoe. Julho, tempo de férias. Nada melhor do que aproveitar para curtir a família. E fica bem melhor se vividas com Deus. Agradecer, recomeçar, nos divertir, reforçar a nossa unidade. Então já sei, vamos nos preparar para o Festival das Famílias. Pois afinal, o ano passado foi um tempo de muitas graças. E esse ano não vai ser diferente. De 5 a 9 de julho. É para nossa família e para sua também.